Olá, nós estamos chegando com mais uma edição do nosso Conversa com o Especialista, o nosso encontro aqui pelo Portal Mais Sul, através do YouTube, do Instagram, do Spotify, para sempre falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Nos últimos dias, uma notícia chamou a atenção: um cantor sertanejo famoso acabou morrendo após uma cirurgia que foi submetido para tratar uma condição chamada sopro no coração. E esse é o tema da nossa conversa com o especialista de hoje, recebendo a médica cardiologista hemodinamicista, doutora Giordana Zeferino Mariano, que já está conectada conosco. Doutora Giordana, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre os problemas do coração. Doutora, esse problema acredito seja até relativamente comum no seu consultório, dos seus colegas de cardiologia, mas quando acontece com uma pessoa famosa, uma pessoa que está na mídia, chama a atenção e por isso mesmo esse é o motivo da nossa conversa. Para a gente começar, o que é o sopro no coração? Ele não é exatamente uma doença, né? Mas sim uma condição. Explica para a gente, por favor. Claro, o sopro nada mais é do que um sinal clínico, Carlos. Quando nós, cardiologistas ou qualquer médico fazemos a ausculta cardíaca, que é feita com um aparelho estetoscópio, que nós colocamos no ouvido e colocamos no coração do paciente, é possível escutar um som diferente do normal. Existe um som dos batimentos cardíacos que é considerado normal, e quando a gente ouve um som que é diferente desse normal, a gente chama de sopro. Esse sopro é chamado de sopro realmente porque parece um sopro mesmo, o som que nós ouvimos. E ele pode ser relativo a alguma doença ou não. Tem muitos sopros que a gente chama de sopro inocente, que são sopros que não são doença. Então, nem todo mundo, você que já ouviu falar que tem sopro no coração, não quer dizer que você tem uma doença no coração. Nem todos, alguns pacientes sim, outros não. A presença do sopro indica um som anômalo, um som diferente dentro do coração. Ele pode ser por alguma doença nas válvulas cardíacas ou por algum orifício que exista entre as câmaras cardíacas. Então, nós temos 4 cavidades no coração, 2 átrios e 2 ventrículos. Entre essas cavidades existe uma parede, que a gente chama de septo, e essa parede eventualmente pode ter algum orifício, algum buraquinho, como chama o público leigo, né? E por esse buraquinho, quando o sangue se mistura, a gente consegue ouvir na ausculta um barulho de sopro. Então, o sopro mais comum, ele é relativo às cardiopatias congênitas, que são, entre elas, a comunicação interatrial, quando o furinho é entre os átrios, ou também o forame oval patente, que é um orifício que nós temos na nossa natureza normal, quando intrauterinos, quando estamos dentro do ventre da mãe, e a partir do momento que a gente nasce, esse orifício deveria se fechar, mas em cerca de 25% das pessoas ele não fecha. E aí isso também pode causar um sopro e não ser doença e não precisar de cirurgia nem nada para se tratar. A gente faz algum procedimento para cuidar disso, dependendo da evolução do paciente, se ele tem algum outro problema associado. O diagnóstico depois da ausculta com o estetoscópio, que é um procedimento dos mais comuns na medicina, sejam por cardiologistas ou mesmo por outras especialidades, né, doutora? Mas Sim. depois, para saber qual é a posição, qual é o tipo exatamente desse sopro no coração, existe algum outro exame? Através da própria ausculta é possível o cardiologista saber onde está essa situação? Cada vez mais a tecnologia tem substituído os ouvidos, Carlos. A gente tem ficado muito mal acostumado com as grandes tecnologias que têm vindo, né? O ecocardiograma, que é o ultrassom do coração, é um exame não invasivo, que é feito em qualquer clínica por um especialista cardiologista em ecocardiografia. Nós temos na Cardiomilênio 2 profissionais que trabalham com isso. E é um exame relativamente simples, de pouco tempo de execução, e que é possível a gente fazer esse diagnóstico do porquê do sopro, né? Em que lugar que tem orifício ou não tem? É a válvula que está alterada causando sopro? O que está causando sopro a gente consegue ver, realmente ver, enxergar através do ultrassom do coração. Então, isso acabou, a facilidade de se fazer um ecocardiograma
ao longo da evolução da medicina, acabou tirando um pouco da capacidade técnica do especialista de saber, só ouvindo, o que está acontecendo. A gente, claro, quando é cardiologista, tem o ouvido mais treinado, a gente sabe dizer, antes de fazer o eco, até o que pode ser a doença do paciente, o que sugere que seja, né? Então, a gente já manda o laudo lá para o ecocardiografista escrito, suspeita de estenose aórtica severa, que é uma das doenças que causa sopro. Então, a gente já quer, assim, até antecipar, né? Para depois ver se a gente vai acertar o diagnóstico e sugerir para o médico que vai fazer o exame o que a gente está pensando. Claro que tudo isso, além da ausculta, junto com a história clínica do paciente, né? Porque o paciente chega para a gente contando uma história do motivo que trouxe ele ao consultório, e a partir disso, junto com o exame físico, a gente vai ter uma ideia do possível diagnóstico. Depois do diagnóstico, quando os seus colegas chegam para o paciente, senhor, senhora, você tem sopro no coração. A pessoa, acredito, a maioria dos casos, leva um susto. E agora? É grave? Vou morrer? O que vai acontecer? Qual é o tratamento? O que vem depois do diagnóstico, doutora? Na verdade, na maioria das vezes, quando a gente ausculta a primeira vez e ainda não tem certeza do diagnóstico, a gente nem fala para o paciente. A maioria das vezes a gente pede o exame, faz e depois conversa com o paciente sobre o motivo do sopro. Principalmente porque na grande maioria das pessoas não vai ser uma doença grave, algo que tenha que mudar a conduta dele, que fazer algum tratamento de maior intervenção. Na grande maioria dos pacientes não é necessário. Então, a gente não causa alarme desnecessário, né? A gente vai, ouve, pede o exame e depois conversa com o paciente, né? Explica que ele tem... Isso é bem importante ser feito, inclusive, Carlos, que a gente explique para o paciente que o sopro é uma coisa benigna, né? Porque, às vezes, se a gente não explica, por exemplo, ou escuta o sopro, faz o eco, vê que não é nada demais e não fala nada, isso é ruim, porque depois um outro colega pode ouvir o sopro e dizer para o paciente de supetão, o senhor já sabia que tinha sopro no coração? Aí o paciente se apavora. Então, a maneira correta é a gente fazer o diagnóstico e explicar para o paciente que ele tem aquela ausculta de sopro, mas que nesse caso dele não é uma doença. Ou não, se a gente fez o diagnóstico de alguma doença, aí explicar para ele que sim, aquela doença que ele tem causa um sopro e o tratamento é assim assado, a gente tem que explicar conforme for cada doença, né? E quais são as opções de tratamento? Como no início da nossa conversa, doutora, falamos de um cantor famoso que, infelizmente, com 41 anos, acabou morrendo depois de uma cirurgia para tratar esse problema. É comum o paciente precisar de cirurgia e, quando precisa, ele é tratado principalmente, como é a sua especialidade, através de cirurgias minimamente invasivas? Exatamente, Carlos. Eu não posso falar do histórico desse caso específico, porque eu não participei do procedimento, eu não sei quais os detalhes técnicos que aconteceram para que tivesse esse desfecho infeliz, né? Agora, a maioria dos pacientes não precisa de cirurgia, nem minimamente invasiva. Aqueles poucos pacientes que precisam de cirurgia, hoje em dia, mais de 90% das vezes se faz por cateterismo. Inclusive, a especialidade da cirurgia cardíaca está passando por uma fase, uma curva de aprendizado de passar a fazer procedimentos por catéter. Os cirurgiões cardíacos estão aprendendo a como fazer cirurgias por catéter para poder evitar uma cirurgia aberta, serrar o peito, para corrigir esses problemas que podem ser corrigidos por catéter, pela hemodinâmica, com um procedimento super pouco invasivo. Muitas vezes, no caso das cardiopatias congênitas, como eu falei antes, a CIA, que é a comunicação interatrial, e o FOP, que é o forame oval patente, são tratados percutaneamente com uma punção apenas de agulha, não tem corte nenhum. O paciente não se acredita que fez uma cirurgia no coração. Não tem nada de maior intervenção. A gente entra no acesso venoso do paciente, leva o material até o coração, é uma prótese que é endovascular, né? A gente coloca a prótese, sai do paciente sem nenhuma grande
intercorrência, muitas vezes sem anestesia geral, só com sedação. Então, assim, é um procedimento muito tranquilo, que é cada vez mais feito, porque se faz também muito eco, e aí acaba descobrindo mais esse tipo de problema, a gente acaba fazendo bastante esse tipo de procedimento, que não é, assim, a causa mais comum de sopro, mas acaba sendo um procedimento que está no nosso dia a dia da hemodinâmica. Doutora, você falou algumas vezes sobre válvulas do coração. Dá para explicar para quem não é da área, o que válvulas são essas? Porque muitas pessoas acreditam que o sangue está sempre fluindo pelo coração o tempo todo, né? Não é bem assim, justamente por causa dessas válvulas. É isso mesmo? Qual é a função delas no coração? É uma pergunta bem complexa, Carlos, principalmente para a gente explicar para o público leigo, né? Mas o coração, como eu estava explicando lá no começo, ele tem 4 cavidades e o sangue passa por essas 4 cavidades e se mistura. Existe uma circulação que a gente chama de circulação pulmonar e uma circulação sistêmica, que é a circulação de todos os outros órgãos. Então, o coração, ele é a bomba que manda esse sangue para o pulmão e para os outros órgãos, fazendo o movimento de contração, que a gente chama de sístole, e diástole. Então, esse batimento cardíaco, sístole e diástole, impulsiona o sangue para os pulmões e para os demais órgãos também. Para acontecer essa mistura do sangue entre essas circulações e para que tudo seja perfeito, sangue mais oxigenado e menos oxigenado passe pelas devidas cavidades com a maneira correta e a quantidade correta de sangue, existem as válvulas. As válvulas, elas separam essas cavidades. Então, cada partezinha desse coração, ele tem uma válvula por onde o sangue vai passar. E esse funcionamento das válvulas, existe um padrão normal e existe um padrão alterado. A válvula, ela pode estar doente tanto por estar frouxa e permitir que o sangue reflua, volte para onde ele não deveria, ou ela pode estar doente por estar estreitada, estar entupida, e o sangue deveria passar mais tranquilamente, passa com resistência. Então, essas doenças que a gente chama de insuficiência, no caso da frouxidão, ou de estenose, no caso do entupimento, elas podem gerar alterações no paciente a ponto de precisar até de um procedimento cirúrgico. Também nesses casos de doenças valvares, o procedimento cirúrgico é em último caso. A gente trata o paciente clinicamente muito tempo antes de precisar fazer uma cirurgia. Mas ainda assim, das doenças de válvula mais comuns, a estenose aórtica, que é o entupimento da válvula da aorta, que sai do ventrículo esquerdo para a aorta, que manda sangue para todos os órgãos, é a mais comum. E essa doença hoje é tratada também por catéter. Também em vários pacientes é possível ser feita essa cirurgia de válvula por catéter, um procedimento de 1 a 2 horas, bem tranquilo também, sem anestesia geral, também com uma punção, uma coisa bem delicada, cada vez mais delicada, e que é possível de ser feito em pacientes de todas as idades, até acima de 90 anos. Inclusive, a cirurgia por catéter foi desenvolvida primeiro nessa população mais idosa, porque eles não podiam ser submetidos à cirurgia aberta. Então, a gente conseguiu essa tecnologia para isso inicialmente, e hoje já se faz em pacientes mais jovens também a cirurgia por catéter de válvula aórtica, que a gente chama de TAV, que é o nome, uma sigla derivada do nome inglês do implante transcatéter de válvula aórtica. Doutora, sobre a cirurgia, que é a sua especialidade, a cirurgia por catéter, explicando para as pessoas que estão nos acompanhando, que eventualmente alguém da família ou mesmo essa pessoa em algum momento pode precisar de um procedimento como esse, ele é feito geralmente pelo pulso, né, doutora? Por uma incisão, não é nem uma incisão, né? Como se fosse uma injeção quase, né? Muito simples, e você faz todo o procedimento através das imagens, é isso? Na verdade, Carlos, existem alguns procedimentos feitos pela hemodinâmica para tratar o coração por punção, que a gente chama esse furinho de agulha, né? Sem corte nenhum. Esses procedimentos por punção, eles podem ser feitos para vários motivos. Um dos procedimentos que a gente faz muito pelo braço, como tu estás falando, pela punção da artéria radial, é a angioplastia, que substituiu, vamos supor assim, a cirurgia de ponte de safena. Né? Então, o paciente que tem entupimento nas coronárias, na grande maioria das vezes, ele pode ser tratado com um implante de stents, que o pessoal chama de molinha.
E isso a gente faz realmente pela radial, pelo braço. Nos pacientes com doença valvar aórtica, na cirurgia de implante de prótese de válvula aórtica, a gente usa o acesso das pernas. Porque para chegar na válvula aórtica com o material que existe hoje, que é robusto, a gente não consegue entrar pela radial. A radial tem apenas 3 milímetros na maioria dos pacientes. E a perna, a artéria femoral, tem 6 a 10 milímetros na maioria das pessoas, então a gente consegue entrar por ali com um material mais robusto por onde é presa a prótese da válvula, que a coronária é menor, a prótese do stent é menor, ele consegue passar pelo braço. Mas a prótese da válvula cardíaca, hoje ainda, ela é um pouco maior, um pouco mais robusta, precisa de um acesso mais largo. Então, a gente faz mais de 90% dos casos de implante de válvula aórtica por catéter pelas artérias femorais, pela perna. Existem acessos alternativos, mas é a minoria dos casos. Independente, né, doutora Jordana, de ser um procedimento através da radial ou da femoral, do braço ou da perna, é infinitamente mais confortável para o paciente ser submetido a essas cirurgias menos invasivas do que você ter que abrir o peito, ficar tomando vários medicamentos para dor, para outras situações, com um movimento restrito e muito mais tempo também de internação em hospital, né? Com certeza. Tudo na cirurgia por catéter é menos invasivo, menos complexo, menos complicado, com chance menor de complicações. Então, é um procedimento muito mais delicado e muito mais evoluído tecnologicamente, né? Então, por isso, como eu falei, os cirurgiões eles estão migrando para a hemodinâmica, já existe esse movimento internacional de que a gente passe a fazer mais procedimentos por catéter do que abertos, porque é melhor para o paciente, né? Então, não tem por que ser diferente. E essa evolução está acontecendo, já existe no SUS, eu não trabalho, né, com os pacientes do SUS, mas eu sei que existem serviços já credenciados, inclusive em Santa Catarina, para fazer esse tipo de procedimento pelo SUS. Claro que não é a sétima maravilha do mundo, né, com disponibilidade para todos os pacientes, mas existem alguns critérios onde pacientes que estão pelo SUS também podem ser submetidos a esse tipo de procedimento bem menos invasivo, né? E para o paciente é muito confortável, eles não acreditam, como eu falei, que estão sendo operados do coração, né? Vão para o hospital, bem tranquilo, numa sala confortável, conversando com a equipe, fazem o procedimento, terminam o procedimento, ficam na UTI só por capricho, porque apesar de ser tudo tranquilo, é uma cirurgia cardíaca, então a gente tem muito zelo, né? Então eles ficam monitorizados, em geral, um dia só na UTI, naquela noite do procedimento. Dia seguinte vão para o quarto e, em geral, no terceiro dia vão para casa. Então, é muito menos tempo de internação. Depois, os pacientes falam, tá, doutor, e aí? O que é a recomendação do repouso para casa? Eu digo, na verdade, não tem repouso. Porque, assim, claro que a gente dá o atestado para o paciente ficar em repouso em casa e tomar certos cuidados, né? Porque foi feita uma cirurgia cardíaca, mas o procedimento é tão simples e tão pouco cruento, ele é tão delicado que ele não machuca os órgãos a ponto da pessoa ficar precisando paradinha em casa lá de repouso, estátua, ninguém se mexe, não faz nada, né? Então ele só tem uma punção na perna, então aquilo ali não impede ele de fazer praticamente nada, né? Claro que a gente não manda correr uma maratona 3 dias depois, mas com uma certa consciência, o paciente pode retornar à vida normal muito breve, né? Doutora, você falou sobre a evolução desses procedimentos minimamente invasivos, no nosso caso, para tratar o sopro no coração, que é o tema da nossa conversa de hoje. É importante também, tanto o ecocardiograma quanto os procedimentos em si, a gente falar que, apesar da evolução, de que a gente fala muito em alta tecnologia, em profissionais altamente especializados, cada vez mais são procedimentos, exames que estão disponíveis na nossa região e mesmo para quem não vai pelo SUS, não são valores absurdos, coisas inalcançáveis para pessoas muito ricas, famosas, enfim, como a gente acaba pensando quando fala nessas altas tecnologias na medicina, né, doutora? Claro, a medicina já foi muito cara, ainda né, Carlos, porque a gente tem que pensar que a sociedade ela tem uma grande parcela da população que vive com salário mínimo,
Então, uma pessoa que vive com salário mínimo não é simples fazer qualquer procedimento médico, nem sequer uma consulta médica particular, né? Então, aquelas pessoas que têm acesso a planos de saúde, por exemplo, tranquilamente fazem os procedimentos, são bem cobertas e estão seguras, né? As pessoas que não têm planos de saúde e que não conseguem aqueles critérios específicos do SUS para fazer os procedimentos por catéter, elas sofrem, sim, de terem que ser submetidas a cirurgias abertas, muitas vezes vão parar em outros estados, em serviços que não são seguros, para poder ganhar uma cirurgia, e acabam tendo grandes complicações, às vezes acabam morrendo, infelizmente. Então, a falta de condições financeiras atrapalha, com certeza, ainda hoje, muito o melhor tratamento para os pacientes. Mas, sim, antigamente era uma coisa que era só de gente rica, né? Só de milionários tratar o coração por catéter. Hoje em dia já não é mais assim. Dependendo da condição que a pessoa consegue se organizar, ela pode sim fazer os procedimentos cardiológicos por catéter, sendo menos agredida fisicamente do que seria por uma cirurgia aberta. Mas, claro, depende muito do procedimento. Uma angioplastia com implante de stents hoje varia entre 10 a 30 mil reais, dependendo da quantidade de stents e da complexidade do procedimento, de quanto material vai ser usado naquele procedimento. E a TAV, que é o implante de válvula aórtica por catéter, pode chegar a 200 mil reais. Então, são realmente, dependendo do tipo de procedimento que o paciente precisa, isso varia muito em questão de valores, e o custo pode ser alcançável ou não, dependendo da condição financeira de cada um, né? Mas o que importa, que é muito legal, é que existe essas tecnologias, elas estão disponíveis, né? Na nossa cidade, do lado de casa. É triste quando o paciente sabe que tem uma tecnologia, mas ele tem que ir para os Estados Unidos para fazer, para Israel, como alguns procedimentos que existem em outras áreas que o paciente precisa sair do país para tentar se salvar, né? Hoje em dia, na cardiologia, existe uma globalização muito grande dos materiais e a gente consegue fazer aqui na nossa região um procedimento que é feito em Nova York ou no melhor hospital da Inglaterra com os mesmos materiais. Então, é muito legal essa globalização e essa possibilidade que existe para os pacientes de conseguirem se tratar com um serviço de ponta. Agora, doutora, antes de o paciente ter que se submeter à cirurgia ou ao tratamento não cirúrgico, ele precisa tomar a iniciativa de ir para a consulta. Tem aquelas pessoas que têm por hábito fazer o seu check-up anual ou a cada certo período, mas muita gente acaba procurando o médico, não só cardiologista, somente quando sente algum sintoma e muitas vezes espera esse sintoma se agravar ainda mais. Quais são os sintomas que o sopro no coração provoca, se é que provoca algo que o paciente acaba sentindo e por isso procura a consulta? Também é uma pergunta complexa, porque são muitas doenças que podem gerar o sopro, né? A maioria das vezes o sopro não é doença, mas quando ele é doença, ele pode ser alguma dessas cardiopatias congênitas que eu te falei, com orifícios onde o sangue se mistura. Nesse caso, o que acaba acontecendo é uma sobrecarga da circulação do pulmão, e aí o principal sintoma é falta de ar, dispneia, que a gente chama. Então, alguns pacientes que têm falta de ar, que não sabe por quê, vai no pneumo, não tem nada, e ficam com aquela falta de ar contínua, sem diagnóstico, acabam, por vezes, procurando o cardiologista ou qualquer outro médico que faz o diagnóstico pela ausculta, pede o eco e descobre pelo eco que tem essa cardiopatia que a gente pode aí tratar, nesse caso do paciente que tem uma complicação pulmonar, com um procedimento por catéter, fechando esse orifício, né? É um procedimento relativamente simples. Quando o paciente tem uma doença nas válvulas, dependendo da válvula que é doente, existe um sintoma correspondente. Então, falando daquela válvula que a gente estava falando, da válvula aórtica, que é a mais comum de ser acometida, ela geralmente, quando está obstruída, que é a doença mais frequente, ela pode causar falta de ar, desmaio e dor no peito. Então, essa tríade de angina, dispneia e síncope, que são os nomes técnicos do que eu falei agora há pouco, essa tríade, ela é uma tríade letal. Já é descrita há muitos anos
e que o paciente, quando começa a apresentar esses sintomas, a partir do primeiro sintoma, em geral, se ele não fizer tratamento nenhum, ele tem a morte em 5 anos. Então, é uma coisa bem séria. Então, assim, tem doenças e doenças, tem sopro que nem é doença, não quero causar alarme nenhum desnecessário, mas dependendo do problema, ele pode ser, sim, muito grave, o paciente pode ter pouco tempo para tratar. Então, isso que tu falou, de que o paciente vai e às vezes fica postergando, faz o diagnóstico, o médico falou que tinha alguma alteração, mas eu vou deixar, porque eu não estou sentindo nada demais, é uma falta de ar pequena, uma dorzinha que só dá de vez em quando, eu desmaiei só uma vez, foi na praia, estava calor. Então, a gente acha desculpas, muitas vezes tendo doença, para não precisar se submeter a um procedimento. Né? E por medo do procedimento, muitas vezes, principalmente quando é indicada a cirurgia aberta, né? Mas quando é indicado um procedimento por catéter, o paciente não tem o que temer. O procedimento por catéter ele é muito menos agressivo, muito menos de risco. E aí, às vezes, o que pega é a questão financeira também. O paciente, mas aí eu vou gastar tanto dinheiro, né? E eu nem estou tão mal assim. Tem muitas pessoas que têm esse apego financeiro, essa preocupação financeira, e que deixam de se tratar por causa disso. É uma pena, porque a pessoa trabalha uma vida inteira, né? Tem as suas posses, tem a sua condição financeira que conseguiu chegar por ter trabalhado uma vida toda, que geralmente essa doença aparece na idade mais avançada, depois dos 60, 70 anos. E aí a pessoa, às vezes, posterga o seu próprio tratamento com receio de gastar e acaba morrendo. Porque essa doença pode causar morte súbita. A pessoa tá bem, daqui a pouco, morreu. Então, dependendo do que o seu cardiologista falar, do nomezinho da doença que ele der, do prognóstico que ele lhe explicar, você tem que ter mais ou menos cautela, tem que ser mais ou menos ágil para fazer o seu tratamento, né? Claro que a pessoa chega no consultório, na grande maioria das vezes, com tempo para fazer as coisas, né? Com tempo para se organizar, às vezes com tempo até para fazer um plano de saúde, depois se tratar pelo plano. Isso também acontece. Mas, assim, dependendo do grau do problema, que é possível de ser avaliado pelo eco, tem que ser mais rápido ou pode ter mais tempo para procurar o tratamento. Então, isso é o cardiologista mesmo que a cada caso vai explicar para o paciente. Para finalizar, doutora, apesar de ser um problema complexo, com várias situações que podem ser, como você disse, mais graves, mais leves, várias possibilidades de tratamento, mas fica também a importância de a gente, mais uma vez, alertar as pessoas não apenas para prevenir o sopro no coração, que não é uma doença na maioria dos casos, como você disse, mas para prevenir doenças do coração em geral. Quais são as situações que as pessoas em geral podem fazer, que elas devem tomar cuidado, devem ter bons hábitos? Como funciona para evitar ter que chegar a esse ponto de você se submeter a uma cirurgia? Ótima pergunta, Carlos. Quando é uma cardiopatia congênita, a causa do sopro, quando já é uma alteração que veio contigo do teu nascimento, não tem o que tu fazeres para prevenir, né? Essa é uma causa não modificável com a vontade da pessoa. Então, nesse caso, não tem prevenção, a gente só tem que monitorar, fazer ecos de controle para ver se aquilo não está causando problema nenhum no paciente. Se não causar problema nenhum, deixa quieto. Se tiver alguma complicação, aí sim pode ser feito algum procedimento. No caso das doenças que principalmente causam obstrução na válvula, de novo a estenose aórtica, o entupimento dessa válvula aórtica, ele sim pode ter os mesmos fatores de risco que o infarto e o AVC, que tudo é mecanicamente entupimento. Então, o infarto é entupimento na coronária, na artéria do coração. Basicamente, matéria-prima, gordura. O AVC isquêmico, a mesma coisa. Falta circulação no cérebro, porque entope a circulação cerebral em algum determinado ponto, na grande maioria das vezes, por gordura. Claro que existe trombose e outras causas, mas falando em prevenção, a gente tem que pensar em gordura. E a gordura ruim, que é o LDL, que nós podemos dosar no nosso sangue, ela tem um certo valor a ser alcançado para cada paciente.
Isso também é importante, porque às vezes o paciente chega no consultório, eu faço meus exames todo ano no posto, dá sempre bom o meu colesterol. Só porque a avaliação do geral, do médico generalista, ela é mais generalista. Ela não leva em consideração todos os detalhes da história cardiológica do paciente. Então, em geral, o cardiologista, ele é mais cuidadoso, ele é mais criterioso para avaliar o colesterol ruim de cada paciente. E cada paciente, conforme a sua história clínica e os exames complementares que faz, tem um certo valor de colesterol para alcançar. Isso é individual. Não é assim no bastantão, assim, todo mundo tá com colesterol abaixo de 200, tá bom. Não é assim. Cada um tem uma meta e o colesterol ruim, especificamente, é o que tem que ser buscado como cuidador, como protetor da pessoa. Além do colesterol, açúcar, né? Os carboidratos também são vilões nesse caso. Claro, em excesso, né? Não estou falando de alimentação saudável normal, estou falando de excessos. Então, pessoas que têm açúcar alto no sangue, têm diabetes ou pré-diabetes, têm um risco maior de desenvolver esse tipo de entupimento. Pessoas que têm estresse, pessoas que fumam, pessoas que têm história na família de já ter esse problema. Então, tem uma série de fatores predisponentes que a pessoa deve procurar evitar. Então, se eu já sei que na minha família teve esse problema, eu vou lá no cardiologista para ver se eu tenho também ou se eu posso ter e me cuido. Se eu já sei que a minha família tem colesterol alto, eu vou cuidar do meu colesterol, vou saber com o meu médico qual é o meu valor e procurar me cuidar com alimentação ou até com medicação, quando necessário, para evitar que esse colesterol ruim sobre na circulação e vá entupir a minha circulação, as válvulas e outras coisas que podem causar vários problemas. E também procurar sempre o seu cardiologista, fazer os seus exames para evitar que uma situação que pode ser tratada de uma forma simples acabe se agravando com o passar do tempo sem o devido cuidado. A doutora Giordana Zeferino Mariano, médica cardiologista e hemodinamicista, muito obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite e sempre importantes e muito didáticas as suas explicações e informações. Muito obrigado, um bom trabalho a você, a toda a equipe da Clínica Cardio Millennium e um bom final de semana. Muito obrigada, tudo de bom para você também e para todo mundo que te assistir. Eu fico à disposição. Quaisquer dúvidas que surgirem, que chegarem por ti aí por mensagem de qualquer tipo de mídia, tu podes encaminhar para nós ali pela clínica, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Um abração, bom 2024 a todos. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, convidando você a estar conosco nas próximas edições. Um abraço e até mais.